Sei o que é. Rodrigo Vessoni ao vivo no Redação Meu Timão, 21 horas mais 4 minutos. Boa noite, Vessoni. Boa noite, Becker e Faraldo. Me ouvem bem aí? Perfeito. Sim, senhor. Na verdade é o seguinte, a gente subiu uma matéria agora para tentar explicar para o torcedor por que esses três caras aí que foram procurados, sondados, feito proposta, cada um com a sua situação, por que a coisa não aconteceu? O que está acontecendo? Quais são os 4 principais obstáculos que estão pegando neste momento? E aí é o seguinte, quais são os principais obstáculos que estão pegando? Eu falei com algumas pessoas durante o dia todo, agora há pouco consegui falar com outra pessoa importante, pessoas muito próximas do Duílio. E aí eu fui pescando ali situações que estão virando obstáculos. As 4 situações que fazem o Corinthians chegar praticamente uma semana sem treinador. A cotação do euro é a primeira, ou seja, a cada proposta que o Corinthians tenta fazer, ou pensa em fazer, ou cada conversa, uma comissão técnica que custaria 400 mil euros, já virou 2 milhões e 400 por mês. Essa é uma coisa meio normal, falada já por todo mundo e tudo mais. Essa segunda é muito importante, cláusulas penais. Os portugueses costumam colocar a cláusula de rescisão de contrato, a multa de rescisão, igual a que o Jorge Jesus colocou no Benfica. E essas conversas que o Corinthians teve, alguns desses profissionais chegaram a falar que não abririam mão. É cláusula FIFA, que é o seguinte, se você fechou 2 anos com o cara e demitiu ele com 6 meses, o problema é seu, você vai pagar 18 meses de salário pro cara, sem ele estar com você. É o que o Benfica tá fazendo com o Jorge Jesus agora, por isso que ele demitiu em dezembro e vai pagar o Jorge Jesus até final de maio. E isso daí também, o dirigente do Corinthians, o Duílio, tal, a hora que combate, começa a conversar, começa a ver, não, mas a cláusula eu não abro mão. Então esse é mais um obstáculo que ninguém tava falando até agora, um obstáculo que eu diria que é novo aí para as pessoas também. São essas cláusulas contratuais, mas principalmente essa de rescisão. Os profissionais todos que vêm na cola do cara, com aquele staff que eles vêm com preparadores e tudo mais, você tem 2 situações. O primeiro que aumenta o valor da comissão técnica, tem profissional que vem com 6, 7 caras. Primeiro que aumenta o valor, o cara vai ter hospedagem, o cara vai ter tudo, vai ter salário, vai ter tudo aqui. E a segunda que você também tem uma possibilidade depois de ter que mandar os seus profissionais embora. E aí você tem cláusulas de direitos trabalhistas dos caras todos, ou seja, não é fácil pra você mandar um fisioterapeuta que tá 10 anos no CT. Essa rescisão desse cara é super alta, é coisa de milhões. Então você tem que pensar nessa situação. Então eu e mais 5, sou eu e mais 7, sou eu e mais 6. E a última coisa, que é a concorrência, que eu também não tinha me ligado muito nisso, mas falando com essas pessoas, e é por isso que o Kia, na entrevista pro GE, ele chega a falar assim, pus até a frase aí, né? Ele deu a letra, que eu chamo aí no texto de deu a letrinha. Hoje não é fácil, o mundo inteiro está com falta de treinadores, precisamos ver a próxima geração para crescer. E o que está acontecendo? Esses mesmos caras que o Corinthians foi atrás, procurou e sondou, esses 3 que estão na foto ali, o Jorge Jesus, o Paulo Fonseca e o Vitor Pereira, esses 3 estão com propostas dos Emirados Árabes, de times ricos e milionários, estão com times europeus, sondagens e propostas. Esse é outro dificultador que até agora ninguém pelo menos tinha me falado, e que parece uma coisa, mas é normal, concorrência, como? Isso é meio óbvio até. É óbvio, mas são caras, por exemplo, que eu não tinha uma noção de que estavam sendo procurados até por altos salários e valores lá para os Emirados Árabes. Então, esses 4 obstáculos estão surgindo no caminho do Corinthians, alguns deles que o Corinthians já sabia que surgiria, como a cotação do euro, por exemplo, vezes 6, mas outros como a cláusula penal, concorrência do exterior, coisas novas que estão surgindo. Então, esses 3 aí, eles já foram procurados, conversados, sondados, não necessariamente que o Corinthians fez uma oferta por eles, mas naquele approach que você faz como dirigente, ou mesmo que você coloque alguém para fazer uma intermediação e bater papo e tal, e ali foram surgindo todos esses obstáculos, e é por isso que uma semana depois o Corinthians ainda não achou o seu profissional. Então é uma matéria que a gente traz agora, que a gente sobe agora, e que só a gente tenta mostrar para o torcedor. A coisa não resolveu, mas são essas pequenas pedras, algumas maiores, outras menores, que estão pelo caminho. Então você imagina o Duílio ali, lá no 5º andar do Parque São Jorge, com a caneta na mão, aí chamou um, ligou, conseguiu contato, falou, videoconferência, aí o cara vem com a cláusula, aqui ficou difícil. O outro, eu quero 7 profissionais, o custo foi lá para cima, travou também. Então, esse é o problema que o Corinthians encontra nesse momento. Eu tentei só trazer os motivos pela demora aí. Essa foto que eu busquei para compartilhar aí na live é justamente em relação à comissão técnica. Isso é de uma matéria de janeiro,
quando o Atlético Mineiro ainda negociava com o Jorge Jesus, que um dos impeditivos para o Galo avançar na negociação com o Jorge Jesus era que ele não abria mão desses profissionais. Apenas um deles não é da comissão técnica do Jorge Jesus. Então você contrata o Jesus e os 5 discípulos ali. Ele não abriu mão disso para com o Atlético Mineiro. Na foto são 6 auxiliares aí. Tem preparador físico 1, preparador físico 2, auxiliar. Dessa foto apenas um. Também. Analista de desempenho. A gente falando do Atlético Mineiro, Vessa e Faraldo, um clube que está fazendo um aporte financeiro muito importante nos últimos anos. O tal dinheiro não era o problema, mas chegou ali, tá, Jesus, é você e mais 5? 5, diria o Jesus. Complicou, os caras foram lá e buscaram o tour. E eu vou falar uma coisa, assim, isso não é uma informação, é uma impressão que eu tenho. A gente, como um canal segmentado, com jornalistas e repórteres e setoristas, a gente sempre tenta diferenciar as coisas para as pessoas, muitas vezes, daqui a pouco pode o perfil, outro que tá vendo a live, ver Sony, 2 pontos. Não é isso. Eu estou dizendo que é minha impressão, isso não é uma notícia. A notícia é essa. São esses obstáculos que o Corinthians está sofrendo. A impressão que eu tenho, se a coisa ficar nessa dificuldade, as pedras não saem do caminho, não saem no caminho com o europeu, e o Corinthians querendo o estrangeiro, porque sabe que os brasileiros, no momento, não tem uma aceitação tão grande da torcida, a impressão que eu tenho, o Corinthians vai partir para a América do Sul, aonde Argentina, Chile, Uruguai, a nossa moeda é 0-0, ou um pouquinho melhor, ou um pouquinho maior, mas muito parecidas. Pula fora do euro e vem para cá. É claro, caras, também não vão querer receber em real, mas também não vai querer receber em peso argentino. Vai ter um dólar, mas esses caras certamente com salários muito menores do que qualquer profissional português. Então essa é uma impressão que eu tenho. Pode partir para movimento brasileiro? Pode, mas na minha visão, sem falar com ninguém da diretoria, vai ser um terceiro estágio. Eu acho que o segundo estágio, depois de esgotar todos esses portugueses, que é a meta, que é a tentativa, os caras legais, os caras top, que viriam para fazer um grande trabalho, pelo menos na teoria, enfim, um grande nome, não deu certo, tentou de tudo. Eu acho que vão partir aqui para argentinos e uruguaios, tal, alguém mais para o nosso canto, para depois talvez tentar brasileiro. Mas enfim, é só uma impressão que eu tenho. A gente estava debatendo exatamente esse possível próximo passo do Corinthians nessa movimentação para o novo técnico, assim, coisa de 30 segundos antes de... Mas pelo que me falaram, era uma percepção... não é agora ainda. Eles seguem tentando, tirando as pedras do caminho para tentar pegar um português, um cara que chega com status e tal. A tentativa do Duílio, aliás, pelos relatos, o cara tá trabalhando pra caramba, tentando fazer de tudo, com telefonemas, videoconferências e tudo mais, ainda é essa. Ainda se tem paciência, se tem tempo, e vai e seguir os esforços em relação a isso. Não se pulou ainda para uma espécie de plano B, C, D. Aliás, dentro dos próprios europeus e portugueses, o próprio Corinthians tem plano B, plano C, pelo que me falaram. O próprio Corinthians dentro dos europeus. Então, eles ainda estão numa tentativa de Vitor Pereira, Paulo Fonseca, dos tops ali de Portugal, para depois ir talvez para um português plano B, plano C, e aí sim cair aqui para América do Sul, se for o caso. Por exemplo, sei lá, anuncia amanhã o Renato Gaúcho, vou chutar aqui, ou Mano Menezes, ou daí eu já vou ficar surpreso se já pular esse estágio todo, essa sequência toda que eu falei agora, eu vou ficar surpreso se a diretoria fizer isso. Vessa, pela tua experiência de tantos e tantos anos cobrindo o Corinthians diariamente, você imagina que internamente Duílio e sua equipe tenham colocado uma data limite para definir um técnico Corinthians? E se você acha que sim, a gente está perto de completar uma semana do Corinthians sem técnico, que para um clube do tamanho do Corinthians é muito tempo, na minha opinião. Você acha que por mais quanto tempo, tudo no achismo, no feeling, na sua experiência mesmo, quanto tempo essa diretoria pode fazer o Corinthians ficar sem técnico? E mais uma para emendar o momento Cícero Melo aqui, desses 3 ali, você falou dos portugueses. O Jorge Jesus, pela informação que o Ben já trouxe, por tudo, é o que está mais descartado, podemos assim dizer? Sim, eu até a gente coloca as fotos dos 3 porque foram situações que eles foram caminhando. Primeiro caminha pelo Jorge Jesus, perceberam que aqui, o cara não vem, tá, parte pro próximo. E aí a gente colocou a montagem dos 3
três portugueses exatamente para mostrar que os alvos são, nesse momento, os principais alvos são os portugueses, e se a coisa não andar com esses três e as conversas pararem no meio do caminho, vão partir para outros. Em relação ao tempo, eu imagino que, claro, para quinta-feira não vai dar nada, né? Vai ser o Fernando Lázaro, mas eu imagino que esse outro profissional, para o jogo da semana que vem, como é só quarta que vem, no meio da outra semana, a impressão que eu tenho é que o Corinthians já vai ter um profissional na quarta que vem. Se vai estar no banco, se for um estrangeiro, tem visto de trabalho, várias questões burocráticas, talvez o cara não esteja à disposição para sentar no banco, mas eu imagino que ele vai poder estar no camarote, se for o caso da Neoquímica Arena, assistindo o jogo. Mas a impressão que eu tenho, não é informação, é essa. Pula o jogo do Mirassol, mas depois o próximo, que eu acho, se eu não me engano, é o Botafogo de Ribeirão Preto, esse cara já pode estar sim na Neoquímica Arena, talvez não no banco, mas pelo menos lá no estádio. Contratado. Renan Costa Silva manda super pra gente. Qual o melhor técnico sul-americano para o Timão? Cara, vão surgir 1000 possibilidades de nome. Um nome, por exemplo, é um nome que tá até no Brasil. Você não precisa nem olhar fora do mercado brasileiro. O Vojvoda é um cara que chegaria, acho que, talvez do mercado brasileiro, o cara que chegaria com menos rejeição. O Vess explicou muito bem, não é o próximo passo imediato você ir pro mercado sul-americano. A diretoria ainda tá priorizando o mercado europeu. Mas quando você decidir ir pro mercado sul-americano, eu sinto que a novela vai ser muito menor. No fundo, não é só o euro. No fundo, os quatro obstáculos que o Vessa lista na matéria, eles caem terra abaixo se você vai para o mercado sul-americano. Talvez um ou outro, dependendo do caso, mas de forma geral, os 4 caem. As cláusulas penais me parece ser uma coisa bem específica do mercado português. Não é o tipo de coisa que a gente está habituado a ver como regra aqui no Brasil ou em qualquer outro país da América do Sul. Os profissionais. Isso também eu acho que é uma coisa que vem muito mais quando o cara do mercado europeu, ele tá vindo para um mercado que ele considera mais baixo. Então ele quer trazer a equipe dele. Nesse caso, de forma geral, os técnicos, quando saem de clubes menores ali de Argentina, Chile, Uruguai e vêm pro Brasil, eles estão dando um passo maior na carreira. O normal é trazer, sei lá, um auxiliar junto, no máximo, sabe? Porque ele tá vindo com um clube maior, que tem mais estrutura, que tem uma comissão técnica maior. E a concorrência também, né? Que você cita ali, Vessa. Sim, e nesse caso que você tá falando, se você parar pra pensar, e se esse cara fosse um brasileiro, é até mais fácil ainda, é menos novela ainda. Pega o caso do Wagner Mancini. O Corinthians ligou pro empresário dele 7 da noite numa quarta-feira, ele tava dentro de campo pelo Atlético de Goiânia. Vaza a notícia entre 7 e 9 da noite, acaba o jogo dele, ele vem pra coletiva e fala, eu tô saindo agora, eu tô suado aqui do campo, eu tô indo pra casa, eu vou ver com o meu empresário, tá? Vocês estão me pegando de surpresa, tá? Eu vou ver o que vocês estão falando de Corinthians. 8 da manhã ele tava embarcando pra São Paulo, pegou o carro dele, pegou a estrada e acabou, amigo. Então, pra conseguir um cara assim, o Corinthians consegue na hora. É que ele tá querendo um cara mais difícil, então a gente tem que compreender que vai demorar mais. Eu acho que é até simples uma situação como essa, pra mim é bem compreensível, acho que o Corinthians sabia que não ia ser fácil. Gente, se o Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo tomaram um monte de não, tiveram que pegar o quarta, quinta opção, com o dinheiro que os caras têm estruturado financeiramente, você acha que o Corinthians também não teria dificuldade? Tava claro, era óbvio que o Corinthians teria muita dificuldade também. Então vamos aguardar para saber em quanto tempo o Duílio Pula, ainda se mantém na luta por portugueses e vai vindo, vou desencanar, aqui não dá, tentei de tudo, juro por Deus que não dá mais, vai pro sul-americano, não deu, vou pro brasileiro e até coisa. Então eu imagino que vai alguns dias aí pela frente, porque eu repito, a tentativa ainda é por um cara top ali de Portugal.